Então tá, nosso tema hoje vai ser 1 Coríntios, 2 Coríntios, desculpa, do capítulo 1 ao capítulo 7. Alguém lembra em que situação a gente está aqui? O que está acontecendo para termos 2 Coríntios? Entendeu que ainda não tinha para a hora do povo de ter livro, então, eu conheço mais pensamento, mais conselho, né, Paulo para o povo de Israel. Joia. Então, é muito bom, né? Exatamente isso. Paulo já tinha escrito uma série de correspondências. Aí vocês vão dizer, mas uma série? A gente acabou de estudar 1 Coríntios. Temos outras epístolas das quais Paulo faz menção, mas que não estão incluídas no cânon bíblico, certo? Então, 1 Coríntios não foi a primeira carta de Paulo. Provavelmente ele já tinha escrito uma, já tinha recebido uma resposta, escreveu outra, 1 Coríntios. E aí, depois de escrever essa, a gente aprende que a Cloé, que é citada, ela manda mais notícias. Olha, o problema não tem sido só a imoralidade, não, Paulo. Tem mais umas coisinhas que eu queria te passar. Não foi tudo ainda. E aí, Paulo, recebendo essa carta de Cloé, é uma das teorias mais aceitas, escreve nova epístola, que provavelmente é essa que a gente tem como 2 Coríntios, tá? Então, Paulo, ele vinha sofrendo uma série de dificuldades. Ele já havia morado em Corinto cerca de 1 ano e meio, então quando ele falava com propriedade, ele sabia, ele conhecia. A gente já viu também que Corinto era uma cidade meio que portuária, era um istmo, então se abria para 2 mares, como vocês podem ver aí no mapa, e aí a imoralidade era meio que gigante ali. E o ramo de Corinto estava bem no meio de toda essa adversidade, dessa imoralidade sexual. Paulo, nessa época, estava morando em Éfeso, vocês também podem conferir ali no mapa. Só que quando ele escreve para Éfeso, está aqui, ó. Quando ele recebe essas notícias, ele já está de mudança de Éfeso para a região da Macedônia, porque a perseguição estava aumentando. Muitos dos próprios santos já estavam se revoltando contra Paulo, porque diziam que ele queria exercer muita autoridade sobre aquela congregação. Então, se os de casa já estavam descontentes, imagina os de fora. E aí, Paulo tem que fugir, tem que sair para Macedônia. E é nesse local, provavelmente, vocês veem aí a setinha laranja, que ele faz os escritos que estão hoje contidos em 2 Coríntios, capítulo 1 a 7. O que a gente pode esperar de 2 Coríntios 1 a 7? Primeiro, Paulo tenta estabelecer a sua autoridade. Muitos estavam até duvidando de que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, coisa que nem acontece hoje em dia, não é verdade? Todo mundo aceita que é uma beleza os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele tinha que se firmar como esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Outro objetivo foi parabenizar o povo e se alegrar com o povo, porque eles terminaram se arrependendo depois daquela primeira epístola que nós temos na Bíblia, né, de Paulo. É por isso que lá no finalzinho, no capítulo 7, ele vai falar justamente sobre arrependimento, tá? Ele vai exaltar o arrependimento que o povo teve após receber a sua carta. Terceiro, ele também vai se posicionar contrário a muitos dos falsos mestres que estavam tentando trazer de volta o povo para o judaísmo. A gente já viu que isso foi um tema quase que recorrente. Os judeus versus os gentios, mesmo dentro da própria igreja. Oi, mas a gente tinha que guardar essa lei, Paulo está dizendo que não precisa dessa, e ficava sempre essa disputa. Então, muitos desses falsos mestres vão tentar
puxar de volta o povo a respeitar as leis de Moisés. Então, esse é um panorama assim, bem geralzão do que nós vamos encontrar em 2 Coríntios. Vamos ver aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quem pode ler? Muito bom. É interessante esse versículo porque ele dá um propósito para as nossas aflições. Qual é o propósito da nossa aflição? Ok, esse é o propósito egoísta da aflição, ou seja, eu só vejo o meu lado, mas tem mais da aflição. Vê aí o que está em vermelho. Consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, esse também é um propósito da sua aflição. Quem já passou pelo templo deve se lembrar que a gente faz um convênio de consagração. Lembram disso? Além de obediência, além de sacrifício, um deles é consagração. E a gente tem, às vezes, a mente pequenininha para achar que a gente só consagra as nossas coisas, eu vou colocar entre aspas, boas. Meu tempo, meu talento, meu dinheiro, sei lá, meu intelecto, meu diploma. Mas eu consagro também ao Senhor as coisas não tão boas. Eu consagro ao Senhor as minhas imperfeições. Eu consagro ao Senhor as minhas aflições. Porque é através delas que a gente consegue consolar os que estiverem em alguma tribulação. Pensem, eu às vezes fico impressionado como a gente tenta ser pequeno, sabe? Por conta da nossa mente natural mesmo. Não foi isso que Cristo fez? Ele não consagrou a sua aflição ao Senhor? E é por isso que ele sabe nos consolar. É por isso que ele sabe nos confortar. Como o primeiro hino disse, onde encontrar a paz, é por isso que ele sabe nos dar paz. Porque ele foi aflito primeiro. Ele se afligiu primeiro para ele saber, lembram da escritura de Alma? Que diz que na própria carne ele sabe como nos socorrer. E ele sabe mesmo, porque ele consagrou as suas aflições. Dúvidas até agora? Pergunta? Então, quando a gente consagra tudo mesmo. A parte boa e a parte ruim do negócio. Versículo 6, quem pode ler? Está logo depois, vocês podem até cruzar, colocar uma setinha. Para a vossa somos controlados para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas questões que nos dão nossa. Então, olha que interessante que Paulo fala. Se a gente é atribulado, é lucro para vocês, porque é consolação e salvação. Eu vou saber como consolar vocês, vou saber como salvar vocês. Não parece Cristo dizendo, se eu sou atribulado, raça humana, é para a vossa consolação e salvação. E se eu sou consolado, a gente lê que um anjo foi consolar Jesus Cristo, então se os apóstolos estavam sendo consolados, recebendo essa força de Deus, tá? É também lucro para a raça humana, para a congregação, porque eles também seriam consolados e salvos, já que eles sabiam na pele como socorrer aquela congregação e Cristo mais ainda, aquela raça humana inteira, criação de suas mãos. Certo? Dúvidas?
2 Coríntios, capítulo 1, aí versículo 19. Quem pode ler? Porque Deus precisa não, mas ele ouve. Alguém quer arriscar explicar? É meio complicado, é meio truncado essa. O que estava acontecendo aí para Paulo falar isso? Vou ajudar vocês, tá bom? Paulo já tinha prometido retornar a Corinto e não retornava. Então, às vezes, Paulo dizia, sim, eu vou. E às vezes Paulo dizia, não deu. E a galera estava usando justamente isso para questionar a autoridade dele como um apóstolo. Oi, a gente não consegue nem confiar que Paulo vem, como é que vocês vão confiar em algo que ele ensina? Ele diz que vem, depois diz que não. E não é assim na nossa vida? Aí o bispo pede, faz um discurso, aí eu faço, bispo. Aí no sábado, 10 da noite, bispo, tem um imprevisto aqui, não deu. Não teve nem sim, nem teve não. É por isso que ele fala aí e diz que Jesus Cristo não tem essa. Jesus Cristo é sempre sim. É sempre positivo. Se ele prometeu, ele cumpre, ele faz. E aí, eu cruzo essa escritura com uma bem famosa que todo crente sabe e a gente deve saber também decorado. Quem pode ler? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Olha lá, estão esperando convite, telegrama, sei lá. Ok. Então, isso que a turma sai falando por aqui, por aí, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora, vocês sabem, Hebreus 13, 8. É sempre sim, não tem variação com Jesus Cristo. Ele não muda. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. 2 Coríntios, agora, o capítulo 2, versículo 3. Quem pode ler? Tem a tristeza da parte que deveriam alegrar, confiando em vós. Todos que têm alegria é de todos vós. Então, Paulo disse, olha, eu escrevi aquelas coisas no passado. Se vocês virem no versículo 4, ele vai dizer que foram coisas até duras, mas ele escreveu para que quando ele fosse visitá-los novamente, ele tivesse alegria e não tristeza. Ele tivesse conforto em saber que a congregação estava bem e não tristeza de saber que eles estavam sendo aflitos por conta desses pecados. É por isso que ele diz no versículo 3, quando eu for, eu tenha tristeza, não tenha tristeza da parte dos que deveriam me dar alegria. E muitas vezes a gente age totalmente o oposto, né? Vejam lá, versículo aí anterior, já estudamos esse versículo, 1 Coríntios 4, 21, que Paulo havia falado. Essa é a versão escriturística para o que a gente fala, se não é pelo amor, é pela dor. Aí, mas Paulo, a gente não pode escrever assim, tá bom, então escreve aí. Aí tem esse versículo. Quem pode? Então, o que eles queriam? Que Paulo voltasse ali com a vara, ou seja, descendo sarrafo em todo mundo? O que a gente espera de uma conferência geral ou de um discurso do bispo? Que ele suba aqui descendo fogo em todo mundo, como a gente fala, né? Queimando todo mundo, a vara, ou, como ele diz aí, com amor e espírito de mansidão. Então, o líder, muitas vezes, vai ter que vir com a vara para nós. E é porque o líder é mau? Então, num português bem claro, de quem é a culpa que ele está descendo o cacete? É nossa, né? Porque se não fosse assim, ele vinha com amor e com mansidão. Nossa, né? Esse cara só queima, né? Então, que tal mudar o comportamento para ver se tem amor e mansidão? Concordam? Não estou dizendo com isso que a gente vai ser mal educado com qualquer pessoa. Tá? A gente pode descer o sarrafo com muita classe. Concordam comigo?
mas a gente é que escolhe. E se um líder é duro com vocês, aceitem, tá? Porque ele sabe exatamente o que você precisa para crescer, certo? Não estou dizendo mal educado. Se ele for mal educado, não aceite, tá? Aceite o conselho, mas não aceite a mal educação. Mas se for dureza, sim, às vezes é preciso. Talvez algum de vocês, não sei. Ali a turma do fundão talvez tenha filho e tal, mas sabe que quem tem filho às vezes tem que ser vara, no sentido de ser mais duro e não amor e mansidão, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Quem pode? Devorado, demasiado, para com ele. Muito bom. Se vocês lembrarem também, em 1 Coríntios, o pecado tinha sido tanto que alguns membros, ou pelo menos um foi excomungado, ou seja, teve que ser retirado do meio da congregação dos santos. E, infelizmente, às vezes nós pregamos uma coisa e fazemos outra, concordam comigo? Aí, quando um membro passou por um conselho de condição de membro, não é mais conselho disciplinar, tá? Era o antigo conselho disciplinar, conselho de condição de membro. A gente fica fofocando pelos cantos. A gente fica sussurrando, oh, mas o que que o irmão fez? Não sei, eu só sei que ele não faz mais oração. O irmão foi desobrigado, o que que aconteceu? Foi excomungado, foi? Não é assim que a gente às vezes trata na igreja? E Paulo está dizendo, não. Ele diz aí que a gente deve mostrar o quê? Para essa pessoa? Amor. Não é isso que já fala Doutrina e Convênios 121, repreendendo prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito, mas depois fazendo o quê? Demonstrando amor maior. Então, talvez a gente já consiga fazer isso agora. Nós sabemos de alguns membros, talvez numa condição mais delicada. Por que a gente vai julgar? Por que a gente não vai consolar, demonstrar amor? Vocês veem aí um curativo, né? Às vezes o membro já chega com a ferida e a gente, em vez de colocar um Povidine, Rifocina, a gente quer jogar sal. Vamos jogar um salzinho, lavar com álcool? E é doído, não é? E às vezes nós agimos exatamente assim com esses que estão sofrendo espiritualmente. É aquele comentáriozinho desnecessário, bem feito, eu avisei, bem feito, estava na cara que isso ia acontecer. Ok? Então Paulo está dizendo, não, a gente demonstra amor maior, até por esse irmão de Corinto que foi excomungado, teve que ser retirado e afastado da congregação dos santos. 2 Coríntios 2, 14, 15 e 16. Para ele, certamente, teve de morte para a morte, mas para aquele, teve de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Bom, vamos tentar entender, só está faltando ver o pai do Cris, né, o Júlio, fazer propaganda do Old Spice. É tanto cheiro, né? Por que Paulo fala de cheiro, 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 cheiro? Eu gosto de uma pessoa cheirosa, né? Então, gosto da minha esposa cheirosa, dos meus filhos cheirosos, eu de andar cheiroso, e eu acho que todos vocês gostam. Mas é disso que Paulo está falando? Do que é que ele está falando aí? Do bom cheiro de Cristo. Você está me perguntando ou afirmando? Não sei quem falou, veio da banda de Caíço. Você está me perguntando, então, se diz conhecimento. O que mais? E por que assim ele compara com cheiro, não compara com luz, já que luz parece ser a trending
topic do momento na Bíblia para falar de conhecimento? Boa pergunta, né? Vamos tentar entender essa passagem de tanto cheiro, cheiro, cheiro. Primeiro, eu quero chamar a atenção aí no versículo 14. Quando é que a gente triunfa quando está com Jesus Cristo? Sem inventar, tá ali, tá, é só ler. Quando é que a gente triunfa quando está com Jesus Cristo? Ela já falou ali, ó, sempre, 100%. 100% é o quê? É tudo. Então, todas as vezes que nós temos dificuldade ou tribulação, ele diz ali, sempre nos faz triunfar em Cristo. Não é sozinho, não é por minha própria força. Mas quando eu estou com Cristo, sempre eu vou triunfar. Mas vamos voltar para o cheiro agora, tá bom? O cheiro nos remete a isso. O que é isso? A gente estudou ano passado. Faltei essa aula, né? Templo, tabernáculo, ok? E o que nós temos aí nessa figura? Holocausto, muito bom, sacrifício. E é isso que Paulo está referindo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o desodorante que Paulo está falando, tá bom? Quem pode ler aí Levítico capítulo 1, versículo 17. O que é holocausto? Qual é a definição de holocausto? Sem inventar, tá lá. Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Isso é holocausto. Então, se eu fosse queimar lá e tivesse um cheiro ruim, isso é holocausto? Por que não é holocausto? Porque tem que ter o cheiro suave. Já era, tá? Não é aceitável ao Senhor. Vamos continuar. Levítico 2, 13. Quem pode ler? Ok. Ela fez a cara, não entendi nada. Vamos explicar. Quem gosta de churrasco no final de semana? O que é preciso para ter um bom churrasco? Carne, sal e fogo. Acabou. Passou disso. É invenção, é moda, né? Concordo? E uma bermuda velha para a gente limpar aqui. Boa. Tá? Mas só precisa de carne e sal. Vocês já tentaram jogar um pedaço de carne em cima do fogo? Vai ter cheiro suave, agradável? Cheira a quê? Cheira a carne queimada. Mas é só jogar uns grãozinhos de sal grosso e joga no fogo. O que acontece? Churrascão. Churrascão. Então, por isso que o Senhor estava dizendo, em toda a tua oferta você vai salgar com o quê? O sal. Mas ele é mais específico ainda. Sal do conserto. O que é um conserto? Ah, tive que consertar meu carro ontem. Não, é com C, esse é com C. O que é um conserto com C? Ok, pode ser um concerto musical, mas nesse sentido, uma aliança, a gente não chama convênio, a gente diz, eu vou renovar meu concerto todo domingo, a gente diz convênio, né? Então, eu vou renovar meus convênios. Aqui o sal é símbolo de convênio. Então, quando é que aquela oferta em cima do fogo vai ter um cheiro suave ao Senhor? Quando eu tivesse convênios, o sal do convênio, tá? Quem gosta de biologia aqui? Tá ruim. Se eu perguntasse matemática, ia reduzir a zero. Tá bom. Eu sou da área
das ciências biológicas, tá bom? Para quem não sabe, eu sou dentista, trabalho na Prefeitura de São Bento do Sul e adoro essa parte de biologia. Quando você está estudando citologia, você aprende um negocinho e que vocês já viram para fazer vestibular ou Enem, chamado de fusão passiva. O que acontece? Todos nós, ou qualquer ser vivo, tem uma concentração de sal ideal. Concordam comigo? É tanto que você, quando come muito churrasco com sal grosso, dá aquela sede, aí vai beber água, bebe nada, né? É o copão de refrigerante, mas água, você quer água, né? Por quê? Porque você quer diluir aquele salzão que está no teu organismo. E acontece o mesmo com as células. Vejam aí o desenho. Aqui são hemácias, são as células sanguíneas, tá? Células vermelhas. Se você colocar num tubinho de ensaio com a concentração igual à concentração interna dela, beleza, ela fica de boa. Mas, se você jogar aqui, ó, vê esse outro desenho, na água destilada, que não tem sal nenhum, o que vai acontecer? Aí vocês já viram ali, elas incham e estouram. Por quê? Porque ela absorve tanta água do meio para dissolver o sal interno que ela termina estourando. Certo? Se você coloca numa solução salina concentrada, que está ali do outro lado, ou seja, a concentração de sal externo é maior do que a concentração de sal interno na célula, ela vai começar a perder água para o ambiente. É por isso que ela fica assim, murchinha e encolhidinha. Tá? Então, no churrasco, quando você vai fazer o churrasco de final de semana, você está fazendo um experimento biológico. Está pegando aquelas células da carne, está colocando num meio hiperconcentrado de sal, a água daquelas células vai ser liberada para diluir aquele sal, você joga no fogo, cheiro suave. E cheiro suave é o quê? Holocausto. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Tá? E é isso que Paulo vai jogar com as palavras. Lembrem-se que era o sal do concerto. E aí, ó, vejam em 3 Nef 12, o Senhor, ele nos concede ser esse sal do concerto. Agora, vocês podem até ter uma visão diferente quando ele diz aí, ó, eu vos concedo ser o sal da terra. Para surpresa, talvez, de alguns, o sal ele não era usado para sabor largamente como era usado na nossa época. Não era. Então, essa interpretação é legal, mas não passa realmente o que aquele povo daquela época tinha de uso do sal. O sal servia para conservar também. Então, pode ser uma interpretação válida de que nós, santos dos últimos dias, conservamos valores que a sociedade já perdeu ou está perdendo. Mas, na real, quando ele diz que nós somos o sal da terra, é que nós vamos ser o sal do convênio para toda a terra. Porque, do contrário, essa oferta não vai ter cheiro suave. Quem pode ler aí, ó, Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Tá vendo? Oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, por conta dos convênios que ele tinha com o Pai e que ele estende para cada um de nós. E é nossa obrigação, como sal do concerto de toda a terra, estender isso para todas as pessoas. É por isso que, com tanto afinco, nós chamamos missalnários. São esses jovens, e não só esses jovens, ainda bem, é só usar uma plaqueta, eu não uso, não. Todos nós
podemos ser aqueles que serão o sal da oferta do mundo, que vamos estender os convênios para o mundo e assim seja aceitável ao Senhor. Porque holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se alguém tentar ofertar sem convênios, não tem cheiro suave e não será aceito pelo Senhor. Beleza? Dúvidas? Entenderam? Então, nem por essa o Júlio esperava, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Quem pode? Cartas. Beleza, vamos tentar explicar isso daí, o que tem tábua de pedra, tábua de carne, carta de recomendação. A gente já viu sobre o holocausto, churrasco, e ele fala de carne agora, né? Então, primeiro ele diz, a gente precisa de alguma carta de recomendação. Geralmente, você enviava uma carta de recomendação quando você ia para alguma outra comunidade. Nessa carta, você escrevia sobre a idoneidade daquela pessoa, se era uma pessoa de confiança, atestando que ela realmente era digna. A gente tem um negócio assim parecido na igreja, não tem? Quem pode ler aí? Doutrina e Convênios, seção 20, 84. Muito bom. Então, talvez muitos de vocês não saibam, mas se você quiser realizar uma ordenança numa congregação que não é a sua, existe essa carta de recomendação, mas é recomendação para realização de ordenança, se você não tem uma recomendação para o templo. Então, não é só chegar lá e dizer, presidente da Estaca, eu quero fazer um batismo hoje aí, que é do meu sobrinho, ele mora na tua área, mas eu sou lá de São Paulo. Não, não rola assim. Ele vai dizer, tá bom, me dê uma carta de recomendação, ou me dê a sua recomendação para o templo. Então, Paulo, ele estava falando, vocês precisam que eu leve ou traga essa carta de recomendação? Vocês, estou voltando aqui, vocês já são recomendação suficiente do meu trabalho. E aí, o que eu acho interessante mesmo, né, no versículo 3, ele diz, já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Não é isso que diz aí? Então, a carta de recomendação era lida e a pessoa dizia, ah, legal, então é idônea essa pessoa. Se a gente é carta de recomendação de Cristo, quem está pegando essa carta aqui e lendo, está tendo que ideia de Cristo? Vocês lembram do livro da vida? A gente gosta de pensar que é um livrão gigantesco que o anjo vai abrir, vai aquela poeira toda aqui ó, no dia tal. Não. O livro da vida somos nós próprios, nas nossas juntas, medulas, músculos, mente. Foi isso que Bruce R. McConkie ensinou. E é isso que as pessoas leem de nós sobre Jesus Cristo. Então, quem olha para mim, vê uma boa carta de recomendação de Cristo? Ou olhando aquela carta ali meio mal amanhada ali, vixe, esse Cristo aí dele, sei não.
né? Eu falo uma coisa na igreja, subo, faço o discurso bem bonitinho aí, desço, já xingo a esposa, já xingo os filhos. Essa carta de recomendação não é... Tá? Então é isso que Paulo está querendo dizer. E aí ele fala das tábuas de pedra, mas as tábuas de carne do coração. O que são as tábuas de pedra? Lembram? Ok, as recebidas por Moisés, escritas pelo próprio dedo de Deus, né? Ele diz agora, não está escrito naquelas pedras, a gente tem que escrever no nosso coração. Não adianta a gente ter tablet com biblioteca do Evangelho baixado, não adianta a gente ter todos os volumes. Eu vejo que alguns gostam até de fazer coleção do livro de Mórmon, né? Inglês, japonês, francês, espanhol, cebuano, samoano, mas só sabe primeiro no F37 decorado, né? Então, não adianta estar escrito nas tábuas de pedra se não está escrito no coração. E é isso que Paulo está advertindo a turma daquela época, e a advertência fica para nós mesmos. Versículos 4, 5 e 6 de 2 Coríntios 3. Quem pode ler? Agora ele escolheu ler para se redimir da outra. Aí ele disse, eu estou enxergando, vou mostrar para vocês. Tá bom, vai lá. Muito bom. Tá? Primeiro, a nossa capacidade não é só nossa. Eu sei que a gente às vezes gosta de se gabar, né? Ah, eu consegui, passei nesse concurso porque eu estudei, eu fiz isso, aquilo, outro. Mérito é só meu. É isso que a galera hoje tem uma teoria política que se chama meritocracia, que está muito em voga, e aí foca muito no eu. Descarta completamente qualquer influência divina, né? E a gente precisa ter cuidado com essas doutrinas do mundo, tá? Porque a meritocracia não é só minha, é de Deus também, que me dá todas essas condições. Então ele diz, a minha capacidade vem de Deus. E aí ele fala, o qual, no 6, né? Também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Não é da Bíblia que ele está falando, ok? Porque isso nem existia. Paulo não fazia ideia de que essa carta dele estava sendo estudada hoje numa sala de aula. Ele estava escrevendo uma carta, certo? Então, esse Novo Testamento é o novo convênio, a nova aliança, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, mas do Espírito. Então, vejam que Paulo vai comparar Cristo, Evangelho de Cristo com Espírito. Aí ele diz, a letra mata e o Espírito vivifica. O que é a letra aqui? O que é a letra aqui? Isso, não, calma lá, cara, calma. O que é a letra primeiro? O que ele está falando da letra? Eu disse que o Espírito é o Evangelho de Cristo. E a letra para Paulo era o quê? O que foi escrito em tábuas de pedra. Era a lei de Moisés. Então, quando ele falar da letra, lei de Moisés. Espírito, Evangelho de Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés mata. Por que a lei de Moisés matava? Falava lá do apedrejamento, né? Não, não é isso. Por que a lei de Moisés mata e o Evangelho de Cristo vivifica? Aboliu? Pode ser? Eles enxergavam tanto aquela lei de Moisés que não viam a lei como algo transitório para o fim que era Jesus Cristo. Eles tinham a lei como sendo o fim, ou seja, é ela.
Não, ela apontava para Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés, a letra mata, porque fazia com que eles não enxergassem a Jesus Cristo, mas o Espírito, o Evangelho de Cristo vivifica. Agora você pode ler. Seja demasiadamente. Porque te destruirás a ti mesmo. Ok. Eclesiastes 7,16, uma das escrituras favoritas do meu pai, ele sempre lia, né? Então ele diz que a gente não deve ser tão justo e tão sábio, porque depois isso se volta contra nós. Não tem aquelas pessoas que são tão cricas em um pontinho, mas quando ela pisa na bola, pô, cadê a misericórdia aí, presidente? Não, mas você foi demasiadamente justo e sábio com as outras pessoas, e agora não quer isso, né? Então, por isso que ele diz, não sejas demasiadamente justo nem sábio, por que te destruirias? Tá? Então, é compaixão, é isso que Paulo estava tentando ensinar. Amor, tá bom? E aí são os convênios. A gente começa fazendo o convênio batismal. Aí a gente renova esse concerto, esse convênio todo domingo. E é esse Espírito que vai nos vivificar. Certo? Primeiro, porque com o batismo nós já nos tornamos nova criatura. Já fomos vivificados novamente. Estávamos mortos no pecado para Jesus Cristo e agora tornamos a viver. E todo domingo a gente volta a viver por causa daquela ordenança feita naquela mesa ali e que a gente às vezes nem dá bola, né? Às vezes a gente diz, não, eu tenho que ir porque eu vou discursar. Aí até falta o sacramento, mas chega na hora do discurso, né? É a reunião mais importante, segundo Dallin H. Oaks, que nós temos na igreja, é a reunião sacramental. Segundo Coríntios 3, 7, 8 e 9, quem pode? Sério da morte, da base da história, de maneira que As letras de pedra, lembra? a glória da parte de Moisés, por causa da glória de Deus, houvera transitória. Como não será de maior glória do ministério de Cristo? Porque esse ministério, muito mais considerado por glória do ministério de Cristo. Era isso que a gente estava discutindo. Eles receberam com tanta glória a lei escrita em pedra, tá? Que eles não conseguiam nem olhar para Joseph Smith, para Moisés. A gente sabe que pessoas transfiguradas realmente têm uma glória maior que nossos olhos naturais não podem contemplar. Por isso que eu lembrei de Joseph Smith, tá? Para ele ter a experiência do bosque, teve que ser transfigurado, tá? E vários outros, Brigham Young e vários outros, certo? Então, eles receberam com tanta glória aquilo que era transitório, quanto mais o ministério do Espírito, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, deveria ser recebido com muito mais glória ainda. É isso que Paulo está falando. Se o ministério da condenação, a gente também aprendeu na aula passada que por conta da lei existe o pecado. Se a lei não dissesse que era errado, não existiria pecado. Não é que a lei é pecado, mas por conta da lei se tem o pecado. É o ministério da condenação. A letra da lei que mata. Então, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais vai ser glorioso o ministério de Jesus Cristo, o ministério da justiça. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 16. Quem pode? Aí sim. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente a tudo que era transporte. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, dentro do véu, está por levantar a missão do Velho Testamento, o qual dentro do Cristo, a Moisés. E até hoje, Moisés, o véu está posto sobre os coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.
Muito bom. É isso que a gente já vinha discutindo, tá? Os artistas da antiguidade representavam Moisés até com chifre por conta dos raios de luz. Na Bíblia, se vocês olharem, descreve que ele desceu do monte com chifres na cabeça. Não, eram raios de luz, feixes de luz, e era assim que eles representavam, tá? E aí ele diz que quando liam Moisés, eles ficavam cegos, endureciam o coração, porque consideravam que aquilo que era transitório era o fim. E não era. Aquilo apontava justamente para Jesus Cristo. E aí ele diz, quando se converterem ao Senhor, então o véu vai ser tirado. Tá? Então, quando se converte realmente ao Senhor, a gente consegue enxergar as verdades eternas do jeito que elas são. Ok, muito bom, muito bom. Tá? Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar, reclamar? Não? Eu não vou conseguir respeitar esse tempo que me deram. Não vou. Eu vou pedir mais uns minutinhos, tá bom? Eu alertei. Mas eu vou ser breve, tá? 2 Coríntios 3, 17 e 18. Assim vamos demorar mais. Muito bom. Onde está o Espírito do Senhor está a liberdade. Tem alguma outra escritura crente que já ressoa na nossa mente? Tá vendo? Eu sabia que sabiam. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhece a Jesus Cristo e Jesus Cristo vai prover liberdade, vai tirar esse véu. Lembra de espelho? Paulo já falou em 1 Coríntios 13 que agora a gente vê por espelho como enigma, mas quando a gente tem amor em abundância, a gente vê as coisas como são. Ele fala novamente, de glória em glória nós seremos transformados. Lembram do templo? A gente começa na glória celestial, aí a gente só vai ladeira abaixo, né? Aí depois a gente vai ladeira acima. Reparem até na iluminação do templo que muda para diferenciar esse de glória em glória. Nós agora vivemos no mundo decaído, celestial, e o Senhor de glória em glória vai nos exaltando até chegarmos no mais alto grau de glória, tá? E na mesma imagem, ou seja, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Podemos ser exatamente como Ele é. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Quem pode? Quem é o Deus desse século ou o Deus deste mundo? Quem? Ok, muito bom. Ok. O opositor, o diabo, Satanás, o capeta, Lúcifer, né? Ele é o Deus deste século, o Deus deste mundo, tá? E ele cega os olhos de todos os que estão aqui para não enxergar essa luz que é Jesus Cristo. Isso faz nos lembrar uma escritura da restauração. Essa é fácil de decorar. Se quiser impressionar, decora essa. Doutrina e Convênios 1, 2, 3, 1, 2. Ok? Doutrina e Convênios 123, 12. Quem pode ler? Os homens que conhecem para inventar. E não só está afastado da verdade, e não saberem que gostar. Então, eles só não estão aqui assistindo a aula do Instituto, por quê? Porque não sabem onde encontrar a verdade.
porque foram cegados pela astúcia do Deus deste mundo, o opositor, o Deus deste século, tá? Mais uma vez, reforça o chamado de sermos missalnários, de salgar as ofertas dessas pessoas para que elas estejam conhecendo a verdade e sejam libertas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, quem pode? Aqui nas Américas tinha um profeta que falava parecido. Quem pode ler? Essa daí é 2 Nef 25, 26, também famosa. É por isso que Paulo falava tanto. Por isso que Nef falava tanto. Por isso que o presidente Gonçalves e Porto falam tanto. Por quê? Para que nós saibamos onde encontrar a salvação. Não estejamos cegos pelo Deus deste mundo. Saibamos onde achar a verdade. E a gente começou. Onde encontrar a paz. Tá? Versículos 7, 8 e 9 de 2 Coríntios 4. Só um minutinho. Então, veja, se você tem um tesouro, você colocaria numa caixinha de barro, sei lá, num jarro? Onde é que a gente ia colocar esse tesouro, se tivéssemos, valiosíssimo? Num cofre de aço, com titânio, com revestimento de nave espacial, né? A gente gosta dessas coisas da NASA, né? Era isso, né? Mas ele diz, não, a gente é um tesouro em vaso de barro. Continua. Aham. Não é isso que a gente fala na 13ª regra de fé? Ela está falando decorado, viu? Peraí, fala esse pedacinho devagar. É esse pedacinho que vai interessar. Tá. Cremos em todas as coisas. Confiamos em todas as coisas. Boa, tá? Ela é da geração nova, eu sou da geração velha, né? Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, temos suportado muitas coisas e confiamos na capacidade de tudo suportar. É assim, né? Na nossa época? Tá? Ele está dizendo, vocês não estão sozinhos, eu suporto essas coisas, a gente está atribulado, mas não está desamparado. Eu sofro, mas não estou angustiado, porque com Cristo, a gente já viu no começo da aula, sempre, 100%, totalidade, é vitória. A gente nunca vai perder se estivermos com Jesus Cristo. Versículos 16, 17 e 18 de 2 Coríntios 4. Oi, visão em dia, tá vendo? O bicho está na cruzada, vai provar que tá vendo bem. Boa. Vejam aí que ele diz, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, esse corpo carnal se corrompa, tá? O interior se renova a cada dia. A gente pode ficar cada vez mais forte, não importa
a nossa condição física. E aí, olha como Paulo classifica a tribulação dele. Como é que ele classificou aí? Leve e momentânea. A gente bate o dedinho na quina, pronto, já é o fim do mundo. É o apocalipse instalado. É o Armagedon, né? E por que vocês acham que Paulo falava que suas tribulações eram leves e momentâneas? Ele próprio explica aí. Mas por quê? Nas palavras de vocês, por quê? Muito bom. Então, quando a gente olha as nossas tribulações com base nas coisas que se veem, as coisas materiais, elas são gigantes, sim, né? Mas quando a gente compara a nossa tribulação com as coisas, ou olhando sob o olhar das coisas que não se veem, elas são leves e quase que sem importância. Então, qual é o foco que a gente está olhando a nossa tribulação? Como as coisas que se veem, focando no material, no terreno, ou numa perspectiva eterna? É algo a se pensar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Alguém estava citando, obrigado, alguém estava citando Pequeno Príncipe aí atrás, o essencial é invisível aos olhos, né? Muito bom. Então, Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry, tá bom? Não Maquiavel, o príncipe, tá? O Pequeno Príncipe. Muito bom. E ele diz aí, ó, a gente está sempre de bom ânimo, porque a gente vive pela fé. A gente não vive vendo as coisas que se veem, porque senão a tribulação é gigantesca. Senão eu não vou conseguir superar. Mas eu vivo olhando nessa perspectiva eterna, com a fé. Versículos 15, 17, de 2 Coríntios 5. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez novo. Paulo sempre reforça essa ideia, você não é de você mesmo. Lembram quando ele diz, vós fostes comprados por bom preço? Ou seja, pagou mais do que a gente valia de verdade, né? Pagou mais que o preço da etiqueta, foi a Black Friday do Brasil, né? Pagou mais que o preço da etiqueta. Então, nós não somos de nós mesmos. A gente vive agora para Cristo, tá? Depois que ele fez o sacrifício, nós somos propriedade dele. Ele já alertava isso, propriedade peculiar. Vocês são meus, tá? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu posso continuar fazendo as coisas da velha criatura? E por que a gente faz? Né? Essa é a pergunta que fica. Se eu tenho que andar em novidade de vida, por que eu quero cometer os mesmos pecadinhos que eu fazia antes de ser batizado, antes de eu conhecer a igreja? Ah, porque eu sou falho. Ok, mas é mandamento dele se arrepender, para que a gente possa se tornar essa nova criatura. Na verdade, esse é o desafio, a gente ser uma nova pessoa, tá? É isso que Cristo fala em Mateus 10. Quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Nossa, mas tu estás lá na igreja? Essa hora, um solão desse, vixe, tu não sabe o que é viver, não é isso que o mundo fala? Tá perdendo tua vida. Vai sair em missão, tá jogando fora 2 anos, 1 ano e meio da tua vida. Quem perder a tua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá? Versículos 18 ao 21, a gente não vai ler tudo, mas a gente vai frisar que em 2 Coríntios 5, ele vai falar muito sobre a reconciliação.
O que é reconciliação? Vai, um casal de namorado aí, por favor, dê a definição. Casal de namorado já voltou 30 vezes. Tem um expert aí. O que é uma reconciliação? Fazer as pazes, se redimir, é muito crente esse termo, né? Voltar a bons termos, não é? Voltar a ficar tudo bem, não é? Ceder também, muito bom. Então, é isso que Cristo quer fazer conosco, o Pai Celestial. Voltar a ficar tudo bem. Voltar a ter aquele carinho entre uma parte e outra. E quem está falhando nessa relação é Deus? Se não tem carinho, se não está tudo bem, é Deus que está deixando a desejar? Não, geralmente geralmente não. Totalmente é o nosso lado que está faltando. E a gente quebra. Ah, não quero mais você, Deus. Aí Deus vai ter que ficar ligando. Ah, mas eu te amo. Volte para mim, por favor. Aí você volta. Aí pisa na bola de novo. Não quero mais, Deus. Volte. A aula do instituto aí. O cara está ensinando. Chega, vem sentir o amor. Ok? Essa é a reconciliação que Cristo está esperando. Que todos nós possamos ser dignos de fazer com o Pai e com Ele, né? 2 Coríntios 6, versículos 1, 2 e 3. Esse a gente vai ler. Ou não, né? Nós, cooperando também com ele, nos exortamos a que não se a graça de Deus em vós. Porque diz, ouvite no tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja frustrado. Tá. Então ele diz aí, por que diz? Quem diz? Aquele que vai promover a reconciliação, que é Jesus Cristo, que ele falou nos versículos anteriores. E aí ele cita Isaías 49. Olha a importância de estudar as escrituras. Se ele não soubesse, ele ia dizer, um cara aí disse assim. Mais ou menos foi isso. É assim que a gente faz com as citações na igreja, né? A gente diz, não sei quem disse, quando disse, onde disse, mas dizia mais ou menos assim. Ok? É importante a gente saber quem disse, o que disse e quando disse. Tá bom? E aí, ele diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Qual é o dia da salvação? Quê? Hoje. É agora. O tempo da salvação para nós é agora. A gente tem várias escrituras para citar, né? Pois eis que esta é a vida e o tempo para os homens se prepararem para se encontrar com Deus. É agora, o dia da salvação é agora, tá bom? Eu só coloquei aí Isaías 49, que é o que está lá no Velho Testamento, vocês podem cruzar, foi o que ele repetiu. E aí ele diz, não dando nós escândalo em coisa alguma. Quem é pitizento aí? Não é isso que ele está falando, né? Ele disse, não dando motivo de escândalo nenhum em nós. E a gente, às vezes, não dá motivo de escândalo. E aí, quando a gente dá esse motivo de escândalo, a galera diz, tá vendo? É o cara daquela igreja ali. O cara daquela igreja ali que ficava pregando amor, olha o que ele fez lá no trabalho. Era aquela igreja ali que diz que é a igreja verdadeira e restaurada, olha o que ele fez lá com a esposa dele. Sabe? Então, é aquela pergunta retórica, né? Que não deve ser respondida e a resposta é desagradável. Eu estou sendo motivo de escândalo, eu estou dando escândalo, que manche o nome da igreja, como ele diz aí, que censure o ministério de Cristo. Tá? Alguém está com frio mesmo? Sério? Tá bom. Beleza? Me lembra quando a Alma foi conversar com o filho dele e disse, filhão, velho, por causa das tuas coisas, agora eles não acreditam em mim, estão vendo lá, ó? Aí, ó, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Seu filhão, tá complicando a minha vida, velho, não faz isso. Eu sei, filho do presidente destaca, sofre, né?
filho de bispo sofre, mas é isso mesmo. Está complicando minha vida, filhão. Tá? E aí Cristo está dizendo, está complicando meu ministério quando tu age desse jeito, cara. Não faz isso. Você é melhor que isso. E aí, ó, no capítulo 6, já finalizando, ele diz que em tudo ele estava sendo recomendado. A gente tem essa palavra na igreja? Onde? Recomendação para o templo. Então, quando o presidente da estaca, primeiro você assina, o seu bispo e o presidente da estaca assinam, eles estão nos recomendando em tudo para o Pai Celestial. E aí eu acho engraçado que a gente acha difícil entrar no reino dos céus. É simples, eu só pergunto, tem recomendação do templo ativa? Tenho. Pronto, está lá. Eles estão nos recomendando em tudo para entrar na presença de Deus. É por isso que a gente deve se esforçar, como Howard W. Hunter dizia, que a nossa recomendação esteja sempre válida. Não é pelo papelzinho em si, mas é o que ele representa. É a carta de recomendação dos líderes para Deus e de mim mesmo, tá? Esse a gente precisa ler. Quem é casado aqui? Ninguém? Ok, ali. Tá, então aí tem que ler mesmo, tem que ler dobrado. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 14, 15, 16, 17 e 18. Quem pode? Beleza. Então, esse comecinho que a gente leu aí, que está em vermelho, os líderes da igreja geralmente usam essa passagem para falar sobre o casamento, tá? E é muito triste às vezes, né? Spencer W. Kimball dizia que incontáveis vezes mulheres entravam no seu escritório chorando porque queriam criar os filhos na igreja, queriam pagar dízimo, queriam ter um chamado e não tinham, porque o marido não era da igreja. Eu citei, assim, a mulher e o marido porque é o que mais acontece, tá? Então, a mensagem de Paulo é: não caiam nessa. Ah, ele é tão bonzinho, tão legal. Vamos casar e quem sabe um dia ele vem para a igreja. Se você ama realmente aquela pessoa, você quer se casar com ela no templo, para a eternidade. Casando-se com um não membro, vão poder fazer isso? Não. Então, se você ama tanto aquela pessoa, você diz, tem que ser da igreja, porque senão eu estou contigo só pelo tempo, nada de eternidade. E eu amo você, eu quero você pela eternidade, tá? E boa parte desses casamentos não termina em forma de conversão. Isso é o que as estatísticas apontam, tá? Termina geralmente aquele membro se afastando da igreja ao invés de trazer o cônjuge para a igreja. Isso homem ou mulher, tá bom? Outra coisa, isso é baseado na lei de Moisés, que dizia que você não amarra, não coloca um jugo nas costas de um touro e de um jumento, ok? Quem é mais forte, um touro ou um jumento? O touro. Isso é um jugo desigual. Pela lei de Moisés estava proibido. Então, no casamento, eu estou fazendo força como um touro, ou na preparação para me casar, estou fazendo força para adquirir conhecimento, espiritualidade, dignidade, condições para elevar um casamento que eu vá ter, ou eu estou sendo jumentinho?
que estou sendo o elo mais fraco, a parte mais fraca desse jugo. Deixa que a minha esposa faz a noite familiar. É assim? Deixa que ela lê as escrituras com os meninos. A gente não pode ser jumento. A gente tem que ser touro no jugo do casamento. Tá? E ele diz, não tem que ter conversa. Saí do meio deles e apartai-vos. Se não nos eleva, a gente sai fora. Vocês lembram de José do Egito? Quando a esposa de Potifar foi tirar a roupa para ele, o que é que ele fez? Deu linha na pipa, né? Vazou. Imagina, ele podia ter, não, eu vou ficar aqui, vou pregar uma palestra para ela. Né? Negativo, tá? Negativo. Não, eu vou só sentar na beira da cama com ela nua, e aí falo de Jesus Cristo para ela. Sair do meio deles, apartai-vos. Negativo. Rapa fora. Tá bom? Se estão nessa comunhão, é isso que ele diz. O que tem a ver a luz com as trevas? E veja o que diz Doutrina e Convênios 88:40. Luz se apega à luz. Inteligência se apega à inteligência. Tá? Ele diz mais o quê? Misericórdia se compadece de misericórdia. Sabedoria com sabedoria. É assim que a gente deve buscar. Então, aquele ditado que o mundo diz aí, os opostos não se atraem, eles se distraem por um tempo, tá bom? Mas os semelhantes é que se atraem. Então, os opostos se distraem, não se atraem, tá bom? 2 Coríntios 7, último capítulo do nosso estudo, ou seja, graças, glória ao Senhor, né? Mas vamos ler esse versículo 4, 5 de 2 Coríntios 7, quem pode? Então, ele viu aquele povo que se arrependeu, ficou cheio de alegria. Mas ele diz, ó, em tudo a gente foi atribulado, a gente teve dificuldade em cima de dificuldade. Vocês me veem aí, me veem combatendo, me veem dando aula do instituto, servindo lá no bispado, e sei lá, tocando piano, discursando e fazendo, né, o escarcéu. Aí ele diz, ó, combates, mas por dentro pode ter temores, e que a gente às vezes não enxerga nas pessoas. E um temor bem comum, que talvez a gente possa achar naquele líder que está pregando o tempo todo, dando aula no instituto. Um exemplo, será que o livro de Mórmon é verdadeiro? Será que é a igreja verdadeira? Eu contei uma experiência de Heber J. Grant, quando ele foi chamado como presidente da estaca. Joseph Fielding Smith, depois do chamado dele, disse, eu notei que no seu testemunho você não disse que Jesus era o Cristo. Aconselho você a fazer isso na sessão da tarde. Aí, B.J. Grant tinha 23 anos, presidente da estaca, ele disse, eu não prestei testemunho desse jeito porque eu não sei que Jesus é o Cristo. Joseph Fielding Smith se desesperou. Né? Meu Senhor, dá para a gente desfazer o que a gente acabou de fazer. Né? E aí, o presidente, o profeta na época, vira-se para ele e diz, B.J. Grant sabe, ele só não sabe que sabe ainda. Mas ele vai saber. E aí ele foi atrás e realmente teve o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê por fora combates, mas às vezes dentro a gente está cheio de temores. E é assim que é a natureza humana. Não precisamos nos envergonhar, a gente só precisa enfrentar esses nossos medos e buscar a resposta, buscar sobrepujá-los. Tá? Esses são os frutos do arrependimento. Quando ele viu que a galera tinha se arrependido, ele diz, nossa, que apologia, que indignação. Não, indignação aí não é no sentido ruim, é no sentido bom, tá? Que temor, que saudades, que zelo, que vingança. É assim que a gente se sente quando a gente deixa Deus operar para o arrependimento, tá bom? Depois estudem esse capítulo que ele vai falar sobre
a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E para finalizar, né, eu finalizo com essa imagem que simboliza aí quando Cristo vai puxar Pedro. A gente não se dá conta de muitas coisas nessa passagem. Eu não sei quanto Cristo estava de distância do barco. E se estava lá na cortina e Pedro andou tudo isso, ele começou a afundar. É isso que diz a Escritura. Mas se você solta uma pedra na água, ela afunda instantaneamente. Nas Escrituras diz que ele começou a afundar. Talvez ele continuou caminhando, mas a água foi subindo, subindo, subindo. E aí, o Salvador fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? A gente acha, talvez, que seja a dúvida de Pedro em caminhar sobre as águas. Não, ele estava caminhando. Talvez o Salvador tenha dito: homem de pouca fé, por que duvidaste que eu ia te levantar, que eu ia te salvar, que eu não ia deixar você perecer? Então, essa talvez seja a pergunta para nós hoje, finalizando a aula. Homem, mulher, né? Homens de pouca fé, por que duvidaste da minha palavra quando eu digo, eu vou salvar cada um de vocês? Eu vou dar a vitória para cada um de vocês. Eu vou consolar cada um de vocês. E é essa a mensagem que eu deixo junto com essa aula hoje. Que nós possamos buscar essa certeza. Talvez a gente não tenha, por dentro a gente tenha esse temor, mas que nós possamos exercer essa nossa confiança no Salvador. Ele vai nos salvar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Algum comentário? Alguma reclamação? Obrigado mesmo pela participação de todos, tá? Agora com o presidente, talvez para encerrar, a nossa líder dos jovens. A gente agradece muito o nosso da sua aula, foi muito bom.